Uma doença desafiadora e que torna difícil para o paciente a atividade mais simples do ser humano, respirar. Assim é o câncer de pulmão, doença que, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, tem em média 2,5 milhões de novos casos por ano e provoca a morte de quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 90% dos casos desse tumor estão relacionados ao tabagismo e por isso a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou a campanha Agosto Branco. Quem está aqui para falar do assunto é a doutora Maria Cristina Alóquio de Paiva, médica pneumologista do CRE Metropolitano e atual presidente da Sociedade de Pneumologia, meu Deus do céu, do Espírito Santo. Bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde a você e aos telespectadores. Olha, eu já vou começar direto ao ponto, que é o principal. Por que hoje nós estamos começando a perder o controle no sucesso que a gente teve nos últimos tempos com o cigarro? Os jovens estão embarcando nessa cilada, né? E principalmente jovens e, o mais terrível, crianças. Que a gente já tem história de crianças com 7, 8 anos já experimentando o vape, que é o cigarro eletrônico, que de bonzinho não tem nada. Ele é um cigarro que por ter saborizantes, por ter cheirinhos, gostos e ter um modo de liberação da nicotina, então ele não tem aquele amargor que o cigarro comum tem. Então ele é mais aceito. E como ele tem uma absorção rápida, esse vício pode acontecer até em 5 dias de uso. 5 dias você já viciou? Tem pesquisa já mostrando que com 5 dias, porque a quantidade de nicotina, apesar da indústria dizer que é bonzinho, que não tem perigo, tem alguns vapes que têm até a quantidade 100 vezes o cigarro comum de nicotina. Eu tive um paciente que ele fumava um vape por semana, e aí ele resolveu parar de fumar, que é outra balela que não existe, né? É parar de fumar usando vape, que não é verdadeiro. Porque essa foi a primeira propaganda, coisa que a indústria, né? propaganda que a indústria fez para vender o vape. Mas aí ele começou a fumar o vape e ele estava fumando uma quantidade que ele estava bem, mas ele começou a ter cansaço, aí me procurou. Aí nós fomos fazer a conta, porque tem que ver qual é o vape que está usando, né, para saber qual a quantidade de nicotina, e ele passou de 1 maço por semana para quase 2 por dia. Então ele não ia conseguir sair do vício. Então, utilizando o vape, né? Utilizando o vape. Então, quem fuma o vape tem 3 vezes mais a probabilidade de passar para o cigarro comum. Então, não é o vape que vai fazer ele parar de fumar. Ele vai fumar muito mais nicotina e vai viciar muito mais. Agora, os jovens realmente estão... virou uma febre, né? Mesmo sendo proibido aqui no Brasil, a gente encontra em tudo quanto é lugar, né, doutora? Principalmente na internet. Em tudo quanto é lugar. O vape é proibido pela Anvisa, proibida a importação, a comercialização, a propaganda, mas a gente vê em tudo quanto é lugar. Você mesmo estava comentando antes da gente entrar que achou no açougue. Então, apesar da proibição de ser um crime, é um contrabando, é um crime federal, a gente encontra em tudo quanto é lugar como se fosse uma coisa normal, e a ideia que passa para os jovens que é uma coisa normal, é tipo uma balinha, que é inofensivo, e não é. Tem várias doenças que já, apesar do pouco tempo que a gente tem vape no mundo, já temos doenças graves. O EVALI, que faz uma injúria pulmonar gravíssima, que precisa ser de intubação. E já teve mortes nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem casos de EVALI, mas de mortes eu acho que ainda não tem relatos. Mas nos Estados Unidos tem várias mortes e várias outras doenças que ele provoca. E o Brasil vinha sendo um case de sucesso no mundo inteiro no combate ao cigarro, né? Sim, ao fumo. Sim, nós passamos de 40% de população tabagista para 10% pelas campanhas que foram feitas, a proibição da propaganda na televisão, colocar as doenças no maço. Então, a gente teve um sucesso, só que agora a gente está tendo um avanço grande do tabagismo
em virtude do cigarro eletrônico passar essa imagem de ser uma coisa inocente, que não dá cheiro, então não dá problema para os outros, mas dá, ele tem nicotina, aquela fumaça tem nicotina, então o ambiente que a pessoa está também tem nicotina, então também o tabagismo passivo das pessoas que estão em volta também vão ser atingidos pela fumaça. E é uma regressão, né? A gente está regredindo. Eu lembro quando era criança, o meu pai fumava, porque era normal, a maioria das pessoas fumava na época, era charmoso, exatamente. Era bonito, as propagandas eram de esportes radicais. Aí eu lembro que eu e os meus irmãos, por tanto ouvirmos na escola, a gente pressionou meu pai e fez ele parar de fumar. Ele conseguiu parar de fumar. Hoje a gente está vendo que os jovens que antes incentivavam os pais a pararem de fumar é que estão voltando a fumar pelo vape, né? Sim, porque é um vício importante. As pesquisas mostram que até com 5 dias já estão viciados, porque a quantidade de nicotina é a facilidade de absorção pelo nosso organismo. Então ele vicia muito rápido. E as pessoas tem pacientes que relatam que a primeira coisa que fazem quando acordam é fumar. Então, isso é um vício importante. O primeiro cigarro do dia, antes do café da manhã, mostra um vício muito grande. E que é difícil a pessoa conseguir parar, mas a gente precisa parar. Tem relatos de famosos aí internados por problemas respiratórios por causa da... E os jovens, eles começam a sentir um certo cansaço, um pouquinho de tosse logo cedo, mas eles não associam ao vape. Doutora, quem já se viciou, quem está usando, o que deve fazer, quem procurar, qual é o passo a passo? Tem que procurar um médico que ajude esse É um pneumologista? Tem pneumologista, tem cardiologistas também, tem alguns psiquiatras também. Para o SUS tem o ambulatório de tabagismo nos postos, né? Nos postos de saúde, nos postos se você quiser procurar, tem ambulatório de tabagismo, pode procurar, entra na fila, porque infelizmente é uma filazinha, mas dependendo do município é até rápido. E aí você começa a fazer o tratamento. Tem adesivos, tem chiclete que tem a nicotina, tem algumas medicações que a gente pode usar, tem algumas coisas que a gente pode melhorar, por exemplo, a pessoa fazer um esporte, porque aí libera serotonina, que compete com a nicotina, que também diminui a quantidade de fumar, fazer alguns truques de pensar, desassociar, porque o que acontece com a nicotina? Ela faz uma associação no cérebro com alguma coisa. O cigarro comum, geralmente, é fumar, beber cafezinho, cerveja, principalmente no barzinho, você tem muito mais facilidade, que às vezes você não está com vontade de fumar naquele momento, mas você fuma porque é um condicionamento do cérebro. O cérebro entendeu que você fazer aquele ato antes, você automaticamente tem que fumar. Então, parar por uma semana e observar toda vez que fumar. Eu estava com vontade ou foi automático? Então, fazer uma listazinha dos seus gatilhos para você, quando for beber ou fumar, você mandar uma mensagem para o cérebro. Eu não quero fumar, eu não quero fumar agora. Eu só vou tomar meu cafezinho, eu não quero fumar, eu só vou tomar minha cerveja. Se você vê que não consegue, pelo menos um período parar de fazer isso. Para ir reduzindo aos poucos. Para ir reduzindo aos poucos. Deu vontade de fumar, que a gente chama de fissura, aquela fissura passa em 3, 4 minutos. Então, você tem que fazer alguma atividade que absorva suas mãos e o seu foco. Alguma atividade manual, para as mulheres bordar, crochê, ou para os homens fazer uma pintura, fazer um joguinho, alguma coisa que tire aquela vontade, porque aquela vontade só vai dar dali a meia hora, já é um cigarro a menos. Muito bom, doutora. Obrigada pelas dicas muito importantes. Obrigada. Obrigada.